Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, ó nosso Deus e soberano Pai, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesta hora, meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença para, meu Deus, agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossa vida. Queremos Te agradecer, meu Pai, por este dia. Queremos agradecer ao Senhor pelo alimento, pela provisão do Senhor. Queremos Te agradecer, meu Deus, pela roupa do corpo. Queremos Te agradecer pela saúde. Queremos Te agradecer pelos momentos difíceis, mas também pelos momentos bons. Queremos Te agradecer, meu Pai, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, em favor das nossas vidas. Queremos Te agradecer pelo Teu perdão, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Queremos agradecer ao Senhor pelas nossas famílias. Queremos agradecer ao Senhor pelos livramentos, meu Deus, visíveis e invisíveis. Queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, pelo Teu amor incondicional. Pai, queremos nessa tarde, meu Deus, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, cometidos em pensamentos, em atitudes, em palavras, em omissões. Tudo aquilo, meu Deus, que entristeceu o Teu Espírito Santo. Nós queremos pedir ao Senhor, meu Deus, o Teu perdão nessa tarde. Que o sangue de Cristo, meu Pai, venha nos purificar de toda iniquidade. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, meu Pai, pedir ao Senhor que neste momento, nessa Devotion Live, meu Deus, que a Tua presença venha trazer para nós alimento, que a Tua presença venha trazer para nós provisão espiritual, que a Tua presença venha trazer para nós renovo espiritual, que esse devocional de hoje, meu Pai, essa oração, esse compartilhar da Tua palavra, venha ser algo, meu Deus, que o inimigo não tem o poder de roubar, que o diabo não tem o poder de roubar. Senhor, em nome de Jesus, que através, meu Pai, dessa live, que as pessoas que estão entrando, as pessoas que vão assistir essa live, meu Deus, em nome de Jesus, que um renovo espiritual venha ser derramado sobre cada uma delas. Meu Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Meu Deus, o que nós mais precisamos nessa tarde é da presença do Senhor. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que os prazeres dessa vida, nós precisamos da Tua presença. Meu Deus, ai de nós se não for a Tua presença. Então, meu Deus, manifesta, meu Deus, o Teu poder, meu Deus, nesta tarde, através dessa oração, através do compartilhar da Tua palavra, através dessa Devotion Live. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro, para que pessoas iam ser, meu Deus, tocadas agora com o poder do Senhor. Pessoas que estão, meu Deus, passando por momentos de enfermidades, pessoas que estão, meu Deus, passando com um momento familiar difícil, pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo, pessoas que estão sendo oprimidas por si mesmas. Pai, em nome de Jesus eu oro por cura, eu oro, meu Deus, pelo alívio do Senhor na vida de cada pessoa. Eu oro, meu Pai, para que em nome de Jesus essa pessoa venha ter uma transformação de entendimento e entender que não é na força do braço, mas é na força do Espírito do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa tarde, que essa Devotion Live seja algo tão impactante sobre as nossas vidas, porque é a Tua presença que está aqui nesta hora, é o Senhor que está operando em nossos corações. Então eu peço a Ti, meu Deus, que a Tua bênção esteja sobre nós, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha derramar sobre nós o Teu poder e a Tua unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então eu quero compartilhar um texto com vocês aqui, um texto que está lá em Êxodo, capítulo de número 33, um versículo principal que eu quero compartilhar com você aqui, é o versículo de número 11, E o tema para essa Devotion Live de hoje é: não se afaste da presença de Deus. A presença de Deus deve ser o que você tem de mais valioso na sua vida, ela deve ser protegida, ela deve ser cultivada, ela deve ser guardada, ela deve ser escondida dentro de você. A presença de Deus é o que nós mais temos, é algo mais precioso que nós podemos ter, amém? Então eu quero ler com vocês aqui, Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 11, que está escrito assim, ó. E o Senhor falava com Moisés, face a face, como um homem fala com seu amigo. E ele voltava novamente ao acampamento, mas o seu servo Josué, o filho de Num, um jovem,
não se apartava do meio da tenda. Mais uma vez eu vou ler. Êxodo capítulo 33, versículo 11 diz assim: E o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. E ele voltava novamente ao acampamento, mas seu servo Josué, filho de Nun, um jovem, não se apartava do meio do tabernáculo. Então, olha que interessante. A Bíblia diz assim que quando Moisés recebe a revelação da tábua dos 10 mandamentos, no Monte Sinai, depois que Moisés tira Israel do Egito, Israel, juntamente com Moisés, eles têm um encontro com Deus no monte, que é um monte famoso na Bíblia, chamado Monte Sinai. No Monte Sinai, Moisés ele recebe as tábuas dos 10 mandamentos, e nesse período que Moisés estava recebendo a revelação de Deus no alto da montanha, o povo de Israel que estava lá embaixo, no pé do monte, eles se corromperam. Eles reclamaram a demora de Moisés ao receber a palavra de Deus e eles se rebelaram contra a ordem do homem de Deus chamado Moisés. A Bíblia diz assim que eles forçaram Arão a construir um bezerro de ouro, fundido de ouro. E eles construíram esse bezerro de ouro e eles consagraram esse bezerro como se fossem o próprio Deus. A Bíblia diz assim que quando Moisés desce do monte, ele viu que todo o povo de Israel tinha se corrompido nos seus pecados. Tinham se encurvado diante de uma estátua de ouro, um bezerro de ouro, e consagrou aquilo como fosse o seu Deus. A Bíblia diz assim que Moisés ele se indignou com aquela cena que ele estava vendo, e a Bíblia diz assim que Moisés ele faz um apelo. E Moisés faz o seguinte apelo: olha, quem estiver do lado de Deus, vem para o meu lado. Mas quem quiser rejeitar os mandamentos de Deus, a verdade revelada de Deus, fique para o outro lado. A Bíblia diz assim que houve uma divisão. Uma parte do povo veio para o lado de Moisés, uma parte do povo aceitou, recebeu a revelação de Deus dada a Moisés no Monte Sinai, e uma parte do povo se rebelou contra a vontade soberana de Deus. A Bíblia diz assim que naquele dia os rebeldes, cerca de 3.000 pessoas que recusaram-se a receber a revelação de Deus, morreram naquele dia pelo fulgor da ira de Deus. A Bíblia diz assim que Deus, depois deste evento, Deus ele dá uma ordem a Moisés. Ele vai dizer: Moisés, pegue o povo de Israel agora e você vai em rumo à terra de Canaã, a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Israel, a terra que eu prometi aos antepassados, uma terra que mana leite e mel. E Deus fala com Moisés: Moisés, reúne o povo de Israel e vai até a terra de Canaã que eu prometi aos seus pais. Só que Deus vai dizer o seguinte: Moisés, eu não vou com vocês. Eu vou enviar um anjo até a frente e esse anjo vai ir com vocês, porque se eu ir com vocês nessa peregrinação de Israel até a terra que eu prometi aos seus antepassados, é perigoso eu matar todo o povo, toda a nação de Israel, pelo fato de Israel ser um povo tão obstinado, tão desobediente. Então eu não vou com vocês, porque se eu for, é perigoso eu matar todo o povo de Israel, porque eles são um povo obstinado e desobediente. A Bíblia diz assim que o povo, ao ouvir essas palavras, o povo ficou desesperado e começou a chorar, porque o que eles tinham de mais precioso, que era a presença de Deus, Deus tinha dito a Moisés que ele não iria mais junto com o povo. Então a Bíblia vai dizer que Moisés ele constrói uma tenda, chamada tenda do encontro, ou um tabernáculo, e ele construiu essa tenda do lado de fora do acampamento. Essa tenda é diferente da tenda que nós conhecemos como o templo de Deus, como o tabernáculo de Deus, onde o sacerdote iria oferecer os sacrifícios em favor do povo. É diferente. Então vamos deixar um pouquinho de lado aqui o tabernáculo, que era o templo onde a presença de Deus se manifestava para receber sacrifícios, que tinha toda aquela mobília preparada para que o povo oferecesse sacrifício para Deus. Essa tenda que a Bíblia diz é uma tenda diferente. É uma tenda que Moisés montou, uma tenda particular, que Moisés ele montou ela fora do acampamento. E essa tenda tinha um objetivo específico. Moisés ia até essa tenda para ter um encontro com Deus, para ter um momento de oração, um momento de consagração, um momento de consulta a Deus. E quando Moisés ia até essa tenda, Moisés ia consultar a presença de Deus, toda a nação de Israel ficava de pé, observando Moisés ir de encontro à tenda
que eles sabiam que quando Moisés saísse daquela tenda, Moisés tinha uma revelação da vontade de Deus para o povo de Israel. Então o povo ficava com muita expectativa de que quando Moisés entrasse dentro da tenda para consultar a presença de Deus, o povo entendia que Moisés sairia com uma verdade revelada de Deus, que era senão a verdade da vontade de Deus para a nação de Israel. E uma coisa que nós aprendemos com isso, é que todas as decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, nós precisamos de ter uma direção de Deus. Nós precisamos invocar a presença de Deus, precisamos consultar a presença de Deus para essa decisão que nós precisamos tomar na nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos, o povo tinha expectativa de que Moisés sairia da tenda com uma direção de Deus. Então nós precisamos ter essa expectativa de que no momento que nós consagramos o nosso quarto, um momento de devocional, um momento de leitura da palavra, um momento de oração, nesse momento Deus nos dará um direcionamento que precisamos. Nós não podemos tomar nenhuma decisão na nossa vida sem o direcionamento de Deus, sem o direcionamento da vontade revelada de Deus em sua palavra. Então Moisés, ele consultava a Deus dentro da tenda, ele tinha o seu momento de devocional dentro da tenda, um momento de oração, um momento de busca pela presença de Deus, e o povo que ficava lá fora tinha expectativa de que Moisés sairia com as palavras de Deus em sua boca. Então a Bíblia vai dizer, o texto que lemos, nós lemos o versículo de número 11 do capítulo 33 de Êxodo, nós lemos um texto que Moisés, ele conversava com Deus face a face. É óbvio que isso não é literal, porque o próprio capítulo 33, o versículo de número 20, vai dizer que nenhum homem pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Mas a Bíblia está dando indicação de intimidade, da intimidade que Moisés cultivava com Deus, da intimidade que ele tinha de ter o trabalho de todos os dias, ele ir do lado de fora do acampamento e ter um encontro com Deus dentro dessa tenda, porque Moisés consultava a presença de Deus. A Bíblia diz assim que a intimidade de Moisés era tão profunda com Deus, que Moisés conversava com Deus como se conversasse com um amigo. Mas o texto vai revelar para nós algo tão intrigante, algo tão extraordinário, porque Moisés, ele tinha um auxiliar, e o nome desse auxiliar era Josué. Josué era um servo de Moisés, ele servia Moisés, ele era um auxiliar de Moisés. Então, onde Moisés estava, Josué estava como uma sombra de Moisés. Porque tudo que Moisés precisasse, se Moisés precisasse de um copo com água, se Moisés precisasse de uma toalha, qualquer coisa que Moisés precisasse, Josué, o servo de Moisés, era um jovem, ele estava ali como uma sombra de Moisés. Então, quando Moisés ia até a tenda para consultar a presença de Deus, o seu servo Josué estava ali junto com Moisés dentro da tenda. Só que o interessante é o seguinte, a Bíblia diz assim que quando Moisés terminava de ter o seu momento de oração, o seu momento com Deus, ele saía de dentro da tenda. Só que a Bíblia diz no versículo 11 que Josué, o jovem, o servo de Moisés, ele não se afastava de dentro da tenda. Ele permanecia dentro da tenda, porque ele nutriu, ele conseguiu cultivar um amor tão fervoroso pela presença de Deus, que ele não conseguia se apartar da tenda. Ele via que dentro daquela tenda, dentro daquele momento de oração, aquele momento de meditação, aquele momento de busca pela presença de Deus, a presença de Deus era tão preciosa para Josué, que Josué não se apartava da presença de Deus que havia dentro daquela tenda. Nós sabemos hoje, por revelação, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, a presença de Deus não está presa mais a um ambiente, a uma tenda. A presença de Deus, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas quando nós invocamos a presença de Deus sinceramente em oração, seja no nosso quarto, seja na igreja, seja no alto de um monte, quando nós invocamos a presença de Deus, ali a presença de Deus se manifesta de uma maneira mais concentrada. Então nós precisamos entender isso. Josué era uma pessoa completamente apaixonada pela presença de Deus, e Josué não se apartava da tenda. Mesmo que Josué, o seu líder, o seu pastor, ele saía para fora da tenda, a Bíblia diz assim que Josué não se apartava da tenda, porque Josué tinha cultivado um amor profundo pela presença de Deus. A presença de Deus era tão preciosa para a vida de Josué que ele não queria mais se afastar da tenda do encontro. Então o que nós aprendemos com Deus
é que a presença de Deus precisa ser tão valiosa para nós, que custe o que custar, nós não podemos nos apartar da presença de Deus. Custe o que custar na nossa vida, você não deve abandonar a presença de Deus. A presença de Deus deve ser algo tão especial para você, de que ela precisa ser a prioridade do seu dia. A presença de Deus, ela precisa ser como um tesouro escondido num campo, que quando alguém encontrou esse tesouro, essa pessoa ficou tão feliz que ela vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno onde estava escondido a presença de Deus. Então a presença de Deus, ela deve ser tão preciosa para nós ao ponto de nós abrirmos mão de várias coisas dessa terra para se apegar à presença de Deus. Então, para amar a presença de Deus, você vai ter que sim abrir mão de muita coisa dessa terra para que você venha priorizar a presença de Deus na sua vida. Você precisa entender uma coisa: a presença de Deus precisa ser tudo para a sua vida. A presença de Deus precisa ser algo mais precioso do que a sua esposa, mais precioso do que os seus filhos, mais precioso do que os seus pais, mais precioso do que a sua família, mais preciosa do que a igreja. A presença de Deus precisa ser algo tão precioso na sua vida que você diz para si mesmo: eu não posso viver esse dia que se inicia se primeiro eu não buscar a presença da face de Deus. Eu não posso atravessar esse vale que eu estou enfrentando se não for pela presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés: Moisés, vocês vão para a terra de Canaã, mas eu não vou com vocês. Eu vou enviar um anjo no meio de vocês. Sabe o que Moisés disse? Moisés diz assim: eu não aceito. Eu não aceito um anjo ir conosco. Eu só saio daqui, Senhor, se a presença do Senhor estiver no nosso meio. Por quê? Porque era a promessa de Deus. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo para Deus habitar no meio do povo. E agora Deus estava dizendo para Moisés: olha, eu não vou com vocês, porque se eu for, é perigoso eu fulminar todos vocês, porque vocês são muito desobedientes. Aí Moisés vai o quê? Ele vai para a tenda do encontro com Deus. Moisés, ele vai lutar, ele vai brigar em oração e vai dizer: Senhor, eu não saio daqui para ir para a terra de Canaã com a presença de um anjo. Eu só saio daqui se a presença do Senhor estiver conosco. Então é isso que você precisa entender. A mesma paixão que Josué e Moisés tinham pela presença de Deus, e eles não andavam se não fosse na presença de Deus, nós precisamos entender isso. Você não deve dar um passo na sua vida se não for na presença de Deus. Você deve cultivar dentro de você um espírito de oração. O que é um espírito de oração? É você estar constantemente, seja no seu trabalho, seja nas suas tarefas do dia, seja na sua caminhada, seja no que você estiver fazendo, cultive a presença de Deus. Esteja ligado 24 horas por dia na sua mente. Você está resolvendo os seus problemas, você está levando o filho na escola, você está pagando uma conta, você está no seu trabalho, mas cultive dentro de você a presença de Deus. Então a ordem de Deus para nós nessa Devotion Live é: não se aparte da presença de Deus, porque se você perder a presença de Deus, você perde tudo na sua vida. A presença de Deus é tudo que temos, é tudo que temos. Josué não se apartava da tenda. E aqui para finalizar, as pessoas sempre citam o texto de Josué capítulo 1 versículo 8. Não temas, não te apavores, não te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Mas essa palavra veio para Josué, porque lá no passado, quando Josué era um jovem, Deus já estava preparando Josué para ser um substituto de Moisés. Josué era apaixonado pela presença de Deus, porque Deus estava preparando Josué para algo extraordinário no futuro. Então pega essa revelação de Deus para a sua vida. Quando você cultiva um amor pela presença de Deus, é porque Deus está preparando você para viver algo futuro que somente na presença de Deus você vai conseguir fazer. Somente a presença de Deus te capacita para fazer algo que Deus determinou para você fazer. Somente a presença de Deus tem o poder de te capacitar para fazer algo extraordinário que Deus te chamou para fazer. Então, quando Josué estava ali na tenda da presença de Deus e não se apartava da presença de Deus, Deus estava preparando Josué para futuramente assumir o governo, assumir a liderança de uma nação inteira. Então, quando Deus fala com quando Deus fala com Josué, eu serei contigo por onde quer que andares, foi porque lá atrás
Josué cultivou um amor profundo pela presença de Deus. Então a presença de Deus me prepara para algo extraordinário que eu vou viver no futuro, que Deus me chamou para viver. Então, nós precisamos buscar a presença de Deus agora. Sabe por quê? Porque isso vai, para você entender, porque isso vai acumular reservas no mundo espiritual, para que quando um momento difícil vier, eu tenho uma reserva espiritual com Deus, porque lá atrás eu busquei a presença de Deus. Então, quando chega aquele momento da nossa vida que você não consegue buscar a presença de Deus em oração, você está fraco, você está sendo oprimido pelas coisas da terra, você está sendo oprimido pelo diabo, você está sendo oprimido pelo mundo, e às vezes você não consegue nem orar mais. Aquela presença de Deus que você buscou lá atrás, ela serve como reserva para te manter de pé hoje. Então é a presença de Deus que você busca hoje que vai te manter de pé lá na frente. É a presença de Deus que você busca hoje, que você valoriza hoje, que vai manter você de pé lá no momento que você estiver enfrentando uma luta na sua vida. É a presença de Deus que você cultivou hoje, no momento que você está em oração, você está em jejum, você está em comunhão com Deus, comunhão com a palavra, é que vai manter você de pé lá na frente. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. O que é o dia mau? O dia mau é um dia futuro. O dia mau ele é inevitável, mas para você ficar de pé no dia mau, você primeiro vai ter que valorizar e buscar a presença de Deus hoje. Então busque a presença de Deus hoje, para que quando o dia difícil chegar, você permaneça de pé. Se apaixone, ame, busque a presença de Deus acima de todas as coisas na sua vida, para que Deus venha te preparar para um futuro extraordinário na presença dele. Deus não quer ver você longe da presença. Então, para isso, cultive a presença de Deus, seja onde você estiver. Atraia a presença de Deus para seja o ambiente que você estiver. Seja no seu trabalho, no seu estabelecimento, na escola, na faculdade. Busque a presença de Deus em espírito de oração. Porque a presença de Deus é o que você tem de mais valioso na sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Essa live vai ficar salva, mas depois eu vou transferir ela para o meu canal do YouTube e ela não vai mais existir aqui no meu Instagram. Então, se você quiser assistir ela de novo, compartilhar ela com alguém, vai lá no meu canal do YouTube. O link está na minha biografia, o link do meu canal, e essa live vai ser transferida para lá, tá bom? Um beijo no seu coração, um grande abraço. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã nós não teremos a Devotion Live, porque a Devotion Live só vai ser de segunda a sexta. Todos os dias ao meio-dia eu estarei aqui online orando e compartilhando uma palavra de Deus com a sua vida, te ajudando a ter o seu momento de devocional, tá bom? O texto que lemos hoje foi Êxodo 33, versículo 11, ok? Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.